Antes mesmo de começar o informe, já passar a orientação com relação a amanhã, nós estamos orientando a reunião do comando de greve amanhã às 10 da manhã. Começar uma hora mais tarde, para dar tempo dos coletivos que querem fazer reuniões, conversas, enfim, poder avaliar de uma forma mais precisa a reunião, poder fazer isso antes. Nós iniciar às 10 da manhã a reunião do comando de greve, excepcionalmente amanhã não fazer a parte dos informes de base, deixar para segunda ou terça da semana que vem, para nós dar tempo de fazer as avaliações, porque a gente sabe que amanhã tem gente com passagem marcada já, então para que todo mundo possa participar do ponto de avaliação, vai ser um pouco maior a discussão amanhã, então mudar um pouco a dinâmica do comando amanhã. Então, todo mundo entendeu como vai ser o comando de greve amanhã? Vai começar às 10, direto com o informe e a avaliação, para nós conseguir dar conta da discussão amanhã durante o dia, ok? Sim. E a avaliação. Ok? Bom, com relação à reunião de hoje, estava presente uma equipe grande do governo, cerca de 9, 10 pessoas, mas basicamente lideradas do ponto de vista do planejamento pelo Sérgio Mendonça e do ponto de vista da educação pelo professor Jesualdo, secretário de Educação Superior. Então ambos iniciaram. Isso, e Marcela da SEDEC. Então ambos iniciaram a reunião fazendo a exposição. Quem iniciou foi o Sérgio Mendonça, colocando a situação de que eles estavam recolocando a proposta deles, que é de 21,3% até 2019, a mudança nos benefícios e a cláusula que havia falado anteriormente. Então até aí, nada de novo apresentado. O que nós ficamos com a expectativa, já que era uma reunião de pauta específica, que fosse colocar então detalhamento da nossa pauta. Ele colocou que então passaria do ponto de vista da discussão específica para o professor Jesualdo, mas que a possibilidade do governo fazer discussões conosco a nível da pauta específica deveriam prever um impacto financeiro da ordem de 0 ou muito próximo de 0, para poder ter, dentro da margem orçamentária do governo, uma situação que fosse possível de incluir no processo negocial. Então o professor Jesualdo, tomando a palavra, ele pegou que, basicamente, ele reapresentou o que ele já havia nos colocado anteriormente, que eram as respostas com relação ao artigo 30, a questão da contagem de carga horária de graduação, especialização, mestrado, doutorado, para poder contar como incentivo de capacitação, a perspectiva de aplicar mesmos percentuais de insalubridade e periculosidade para os trabalhadores cedidos à IBCR que já mantinham antes, e a perspectiva também de reabrir o prazo para reingresso de quem ainda está no PUCS poder ingressar então no PCCETAI. Eram aquelas posições mais iniciais que estavam colocadas antes. Com relação à questão da questão do Plano Nacional de Capacitação, ele coloca que esse plano estariam dispostos a abrir então no segundo semestre o início do casamento das entidades para poder formar os editais. Dizem que em princípio está mantido o mesmo número de vagas que estava previsto lá em 2014, não teria redução nesse quantitativo, e que com relação à questão das 30 horas, eles estariam, não haviam ainda feito aquele compromisso que tinham colocado anteriormente, de encaminhar aquela carta às universidades, dizendo que não há nenhuma correlação entre a quantidade de vagas e a implantação das 30 horas, que não haviam feito ainda, porque tomaram ciência de uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 260 de 2014, que então seria possível tentar ver uma redação de uma portaria que pudesse ser um pouco mais incisivo no que tange a forma como era possível adaptar as 30 horas ao funcionamento das universidades, e que, portanto, precisariam de um tempo para poder nos apresentar essa formatação. Então, nesses pontos, e com relação à questão da democratização, da questão das eleições para reitores, ainda coloca que é necessário um diálogo com a Andif, um diálogo com o ANDES, um diálogo conjunto da comunidade universitária, e a partir daí sim, posteriormente ao 28 de julho, que é quando vai ter a nova eleição na direção da Andifes, estariam discutindo uma agenda de discussões com relação a essa temática. Então isso meio que abriu a intervenção do governo para conosco, do ponto de vista do que estavam dispostos a colocar nessa reunião. Como é que nós tratamos essa discussão? Primeiramente, nós colocamos que nós não estamos trabalhando com a lógica do governo, que é a lógica dos 4 anos,
com o índice 21,3, com essa lógica de perder para a inflação e ficar amarrado dessa forma. E que uma mesa específica deveria sinalizar de que forma que é possível fazer um processo negocial abrangendo muitos nossos itens. Que nós sabemos que alguns itens têm impacto financeiro e outros não têm. Então, que achamos importante poder tratar os dois blocos na reunião com o governo, até porque a resposta que nos dava até então era muito limitada. Então, que do ponto de vista financeiro, era necessário o governo sinalizar de fato qual é o montante orçamentário que ele tem. Se ele diz que tem uma margem muito pequena e que os impactos deveriam ser próximos de zero, bom, a próxima de zero não é zero. Então, o governo tem que começar a dizer quanto que tem a mais para poder gastar. Nós sabemos quanto é que vale o impacto dos 5,5%, mas não sabemos o quanto que é o a mais que teria para as negociações. E que nós entendíamos que num processo negocial nós não ficaríamos então presos à lógica do governo, da lógica dos percentuais que ele colocou ao longo dos anos, mas que esse montante financeiro nós poderíamos aplicar em 2016 de outras formas que fosse parte do estudo do Senado do processo negocial. E isso envolveria desde as nossas discussões de piso e de STEP, mas também de racionalização, de reposição dos aposentados, enfim, outros aspectos da carreira que deveriam ser tratados também como parte do processo negocial do bloco econômico. Mas que para isso o governo tinha que sinalizar que montantes financeiros era possível e que prazo nós teríamos possível de montar para que os grupos técnicos pudessem debater os números e poder então debater a forma da aplicação dos recursos. Então nós colocamos já de antemão que não tinha acordo em deixar de fora os aposentados e que era então importante também avançar no restante da pauta. Itens importantes para nós, a questão das 30 horas, porque isso é algo que não tem impacto financeiro, mas que permite às instituições, inclusive, ter uma melhor gestão das instituições, uma melhor forma de atendimento à população e, inclusive, da qualidade de vida dos servidores, reduzir os índices de adoecimento no trabalho e outras medidas. E se o governo sinalizava que era possível avançar em itens não econômicos, esse era um item muito significativo para nós. Bem como o processo de democratização das instituições, que também não é uma questão de impacto econômico e que não faz sentido o governo ter uma lógica para a direção das universidades e ter uma lógica distinta para a direção dos institutos. Para uma tem que ser uma regra de eleição, para outra tem que ser outra regra. Então não dá para ser, por que as universidades têm que ser menos democráticas do que os institutos? Então que não tinha para sustentar nesse processo. Mas que, da nossa parte, nós tínhamos preocupação, porque as respostas que estão sendo apresentadas na mesa até o momento eram respostas que colocavam muito uma perspectiva de agenda de discussão. E que nós vivenciamos isso no passado. Nós vivenciamos tanto do ponto de vista de fechar acordos que perdiam para a inflação e que o governo dizia que não ia rever essas perdas, que nós ia aceitar as perdas do passado, e também nós tivemos experiência de montar muitos grupos de trabalho, tanto em 2012 que não tiveram efetividade, depois em 2014 o governo disse que ia retomar a discussão e também não retomou, enfim. Então que por várias vezes o governo nos disse que o compromisso com relação à agenda era apenas cumprir a reunião, não produzir alguma coisa na reunião. Então isso nos deixou um pouco escaldados, certo? De fechar acordos apenas de agenda, mas tinha que ter, de fato, sinalizações mais concretas, tanto na questão da democratização, como também na questão do debate da concepção de carreira nas universidades. Fruto disso, eles partiram para um fechamento que foi da seguinte forma: eles consideram que é possível estabelecer um diálogo de pauta específica, vão tentar fazer um estudo disso no próximo período, eles vão tentar fazer na maior brevidade possível as reuniões entre o MEC e o planejamento para poder avaliar como melhorar a proposta da nossa pauta específica. Nós pedimos que a próxima reunião seja já na semana que vem para ter essa resposta. Eles colocaram que não sabem se é possível na semana que vem, mas aí no máximo em 2 semanas seria essa reunião. Mas na semana que vem, até quarta-feira, eles estão nos encaminhando oficialmente por escrito tudo que foi apresentado na reunião de hoje aqui no planejamento. Também que eles estão dispostos a fazer um debate, na palavra do secretário Sérgio Mendonça, até o estressamento máximo possível com relação às 30 horas. Que nos pareceu que esse é um ponto que talvez dê para poder ter alguns avanços. E nós propusemos, inclusive, uma política de fazer oficinas paralelas às reuniões de negociação com o governo, para ver de que fato é possível colocar uma portaria que preveja as 30 horas no âmbito das universidades. Dentro do marco do decreto, enfim, mas que aqui é uma processo de disputa com a CGU, com a AGU, enfim, de que forma que se dá a interpretação do decreto. Nós sabemos que
Às vezes, algumas pessoas são mais realistas que o rei, no sentido de cortar os direitos dos trabalhadores. Então, esse ponto avançou dessa forma. Tem muita resistência por parte do planejamento em medidas que gerem impacto financeiro, como mexer no STEP. Mas nós entendemos que isso é parte do processo negocial. Vai depender muito da nossa capacidade de articulação, mobilização e ações da greve para que tenha de fato avanço nesses pontos. Sabemos que a resistência do governo é grande, pelo ajuste fiscal que estão fazendo, mas nós fizemos várias vezes que não se pode tratar igual os desiguais. Não dá para a categoria que tem o pior piso salarial do funcionalismo público ser tratado com a política salarial igual ao restante que vive uma situação melhor que a nossa. Então é necessário ter uma flexibilidade no impacto financeiro na nossa carreira para poder corrigir algumas distorções. E estamos com essa perspectiva. Da parte dos aposentados, também para que não fique dúvida de interpretação, o secretário coloca que o governo tem a posição com relação aos aposentados de não prever aumentos reais, prever apenas não haver perdas em relação aos demais aumentos que estão sendo feitos. O que significa isso em termos de cenário? O secretário afasta, digamos assim, o fantasma de trabalhar com gratificações, que gratificações operam uma outra lógica, certo? Porque desempenho só tem desempenho quem está na ativa, quem está aposentado não está mais no posto de serviço. Então esse problema é afastado. Mas tem, obviamente, resistências com relação ao reposicionamento. Então isso também vai estar colocado no âmbito da nossa greve, de que forma nós vamos conseguir produzir ações que deem repercussão, que deem impacto, enfim, que sensibilizem a sociedade para que eles retrocedam nessa posição na mesa de negociação. Então é uma mesa que foi ainda um processo tímido no avanço, mas que nós saímos da lógica anterior, que era ou pacote ou nada. Quer dizer, ou vocês aceitam aqui os 21 em 4 anos e é só isso, ou não vai ter nada, nem sequer isso. Então, eles colocaram que estão dispostos a rever. Inclusive, no fechamento, o secretário Sérgio Mendonça colocou que reconhece que foi uma unanimidade no funcionalismo público, em todas as categorias, não ter acordo com essa proposta de 4 anos até o fim da década, para não que a gente fique perdendo nossos salários. Então, eles reconhecem que isso não foi aceito e estão dispostos a rever, então, no processo negocial, que nova proposta poderia ser construída que abrangesse, então, o aspecto econômico. Ele só mantém ainda um descarte completo, nesse momento, de uma proposta de um único ano, mas os cenários estão abertos aí e, obviamente, vai depender muito da greve daqui para diante. Acho que a nossa greve, então, está num bom momento. Nós finalmente estabelecemos, acho que talvez, uma mesa negocial que começou a discutir a pauta, que até então era um jogo de empurra do planejamento para o MEC, do MEC para o planejamento. Agora, o que está por vir ainda tem que ser construído pela gente e acho que nós estamos no caminho que pode estar fazendo as bases para isso. Também os outros começaram aqui na reunião comigo, podendo complementar, a companheira Leia. Não, eu só queria complementar 2 itens que eu acho importantes. Primeiro, a importância que foi nós nos reunirmos na casa, a direção que veio para a reunião, mais a representação da base, discutindo qual estratégia nós adotaríamos na mesa. Porque ele tentou, no início da reunião, colocar uma lógica de trabalhar em cima da questão da mesa geral, dos 4 anos e com o índice de 21. Nós abandonamos essa lógica e fomos trabalhar em cima da nossa pauta setorial. O que eu acho importante, que durante toda a fala do Gesualdo, ele foi respondendo item por item com encaminhamentos concretos, que vai vir no documento. Eu quero citar um dos pontos que o Rogério colocou, a questão do artigo 18. Nós propusemos uma redação de mudança do artigo 18 da Lei 11.091, que abre a possibilidade de, a curto e médio prazo, encaminhar nossa proposta de racionalização de cargos e também de aprimoramento da carreira. Porque do jeito que está a lei hoje, no artigo 18, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, ela está engessada. Então, na medida que ele falou que ele concorda com a redação proposta pela FASUBRA, isso abre possibilidade da comissão ter um papel mais protagonista na discussão do aprimoramento da carreira, que não tinha até então. Dependia só de negociação em greve. E ele falou que concorda com a redação que nós apresentamos. Um outro item importante também é que quando nós questionamos qual que era o montante de recursos disponibilizados para a gente fazer alguns ensaios, colocando a nossa tabela, ele falou, não vou apresentar ainda, porque o processo de negociação ainda não se encerrou. Então, daquela questão que
O movimento que o governo tem de ampliar o recurso é mínimo, mas esse mínimo ainda não está descartado, né? Porque senão ele falaria, olha, vocês têm ano que vem, nós até perguntamos, olha, os 5,5% a gente sabe quanto que é. Aí ele falou, mas nem esse nós vamos colocar em números aqui, porque a negociação ainda não terminou. Então há essa possibilidade da gente continuar fazendo aquelas brincadeiras que a gente faz, trabalhando com o STEP, outras coisas do gênero na tabela, que ele falou que isso não está descartado. E por fim, o que eu achei importante mesmo, e que eu quero destacar aqui, além de todos os itens da pauta que a gente avançou, democratização, que ele colocou, que ele concorda com a posição da FASUBRA, que a forma de escolha dos reitores tem que ser no âmbito da universidade, que acabar com a lista tríplice, mandar só o nome de quem é eleito, isso é uma reivindicação antiga nossa, a questão dos outros elementos que o Rogério colocou aqui, mas o que, na minha opinião, fecha tudo, é a possibilidade, na minha opinião, concreta que o governo colocou de avanço numa questão interna da FASUBRA, com relação à jornada contínua. Porque a jornada contínua hoje, a gente sabe que representa um ganho indireto, não só na qualidade de vida do trabalhador, mas também na qualidade do serviço que a gente presta à sociedade. E isso deixou bem aberta a portaria do Ministério da Saúde, para quem não conhece, ela normatiza o sistema e orientou os hospitais federais da forma de implementar o decreto 1590, que cada reitoria tem uma interpretação, inclusive a NB, que foi lembrado lá que o dia 30 horas acabou, então a gente ficava refém de posição de um governo e da CGU. Na medida que o MEC, em conjunto com o planejamento, soltar uma portaria normatizando e interpretando essa legislação, nós vamos ter condições concretas de implantar a jornada contínua nas universidades. Então eu acho que foi um avanço, embora um avanço tímido, mas um avanço significativo, porque a nossa pauta setorial ela foi respondida em mais de 80% positivamente. E o último ponto que ele falou, que é da mesa geral, quando ele disse com relação aos 4 anos, na minha opinião, com o meu CPF próprio, o que eu compreendi é quando nós questionamos várias vezes, e o 4 anos? Ele falou, qual que é a proposta de vocês? Nós falamos 1. Aí ele falou, olha, eu já tenho a leitura de que todas as entidades estão contrárias aos 4 anos. Então ele falou que o governo já incorporou essa posição das entidades e não fechou, que é o 4 ou nada. Então eu acho que a gente tem ainda a chance de trabalhar na diminuição desse tempo aí do impacto e vamos ter que investir o máximo na nossa pauta setorial para poder avançar naqueles índices históricos do conjunto aí da nossa luta. Então só isso que eu queria acrescentar, o Rogério deu um panorama geral, eu acho que a reunião foi positiva, porque até então nós chegamos na reunião lá, um companheiro da outra entidade falou, não adianta nem discutir nada aqui, que ele vai falar que não tem discussão, porque ou responde a pauta dos 21 ou não tem nada. E nós não entramos nessa lógica, conseguimos tirar dessa reunião respostas importantes para a categoria e dar consequência e continuidade ao processo negocial que não está encerrado, ao contrário. O processo negocial, na minha opinião, ainda deve ter pelo menos mais 2 ou 3 mesas até chegar no seu final, nessas 3 semanas que a gente tem ainda até meados de agosto. É isso, Fatinha? É isso aí. Olha só para complementar aqui rapidamente, companheiros. O que tem de positivo hoje? Que vai seguir as negociações. Não teve nada de concreto, mas segue as negociações. Se segue as negociações, tudo é possível. Depende da correlação de forças do movimento nessa disputa aí da queda de braço com o governo. O que nós podemos colocar aqui que pode surgir algo concreto que seja avanço, já de imediato? Primeiro ele diz, a primeira coisa que o Sérgio Minuto disse na mesa, eu estou aqui para reafirmar a proposta que eu disse na mesa geral e queremos negociar as pautas específicas, mas considerando aquilo que não tem impacto financeiro ou que quase não tem impacto financeiro nenhum. Disse isso. Nessa fala dele, cabe a gente reforçar a nossa pauta que tem impacto financeiro, mas também saber trabalhar a fala dele no sentido de que se vocês estão dispostos a discutir aquilo que também não tem impacto financeiro, pelo menos imediato, às 30 horas não tem. E daí foi quando o Gesualdo disse o seguinte, nós queremos construir uma proposta nos marcos, estamos usando como referência a portaria 260 do Ministério da Saúde. Foi o meu, então. E o Sérgio Mendonça reforçou dizendo, nós estamos dispostos a discutir até estressar esse ponto. Estressarmos o máximo. Se vocês ouviram o áudio, ele fala exatamente isso. Então, se existe essa possibilidade de discutir às 30 horas, então nós vamos apostar nisso, ok? Então, esse é o único ponto que, na minha opinião,
representa efetivamente agora para as negociações. Eu acho que nós temos que debruçar sobre ele, porque é um ponto que todo mundo aí está discutindo nas universidades e tal. Isso significa que nós vamos abrir mão do resto? Claro que não. Claro que não. Nós vamos seguir reafirmando, né, que o governo tem que negociar as pautas que têm impacto financeiro, sim, né? Só que na mesa nós pegamos a contradição do governo, ok? Então, acho que não vamos aqui repetir informe nenhum, o informe foi bem completo, mas para vocês terem uma noção das perspectivas que vem pela frente, é importante pontuar, né, esses elementos. Sobre democratização, uma coisa que, só para ficar claro, que é importante, vai ter reunião para discutir isso depois da eleição da Andifes, que é dia 28, está se comprometendo a discutir isso, com todos os setores da universidade, não só a FASUBRA. 2 candidatos. Tem uma eleição que é dia 28 e ele falou, está esperando essa eleição acontecer e nós vamos discutir a democratização. É isso. Só para complementar, ele disse também que da mesa central vai avançar no debate sobre negociação coletiva, né? Então a negociação coletiva, aí entra a database, aí entra a liberação para mandato classista. Então isso também, eles estão discutindo para avançar a negociação coletiva. Então essa é uma questão importante. A outra questão importante é que o aprimoramento da carreira também tem ali, deu para perceber que tem um acordo com a mudança do artigo 18, que a Léa disse, de abrir uma possibilidade para a gente fazer uma revisão todinha do aprimoramento da carreira com começo, meio e fim, né? Com cronograma firmado depois. Assim, no acordo, muda a lei, porque é fundamental mudar a lei, e mudando a lei, aí sim a gente estabelece como é que nós vamos fazer. 16 padrões passa para 20 não sei quanto, o nível de capacitação vai não sei para quanto, como é que fica os cargos A, B, C, D, aonde que fica, enfim, aí é o processo todo que a gente chama de aprimoramento, que a gente vem tentando fazer há 10 anos, mas sempre diz que não pode, que a lei não permite, porque o artigo 18, ele limita. Então a gente abrindo esse artigo 18, abre a possibilidade para a gente fazer um amplo debate na categoria, para inclusive a gente rever diversas coisas que hoje necessita rever, né? Só notou duas questões. O Plano Nacional de Desenvolvimento e Capacitação, inclusive, foi colocado como motivo por não ter feito a resposta por escrito. A gente observa que o secretário, ele lê a resposta, já existe uma resposta por escrito, mas diz que tem uma reunião com a CAPES amanhã para fazer o cronograma da disponibilização de vagas do Plano Nacional de Capacitação que foi lançado e que até agora não teve efetividade. Esse é um ponto importante. Isso indica que tem até o recurso já disponível, vai abrir para as universidades fazerem a inscrição e depois oferecerem os cursos. Isso são cursos, milhares de vagas para mestrado, especialização e graduação, e também para o Pronatec, de administração pública, Pronatec servidor público. E por fim, o que vislumbra uma possibilidade de uma política nacional contra o assédio moral. Eles assumiram o compromisso de realizar em outubro, já diz que estão realizando a discussão e vão convidar a FASUBRA e os diversos sujeitos da universidade para realizar um grande seminário sobre assédio moral nas universidades, e isso com certeza pode ter desdobramento, está na nossa pauta e é um ponto que eles também colocaram para ser atendido. No fim, gente, quero reafirmar que é isso mesmo. A negociação permanece, o jogo não está ganho, mas também não está perdido. Ainda temos tempo de prorrogação, golden goal, para ir para cima e conquistar. Vai depender da nossa capacidade de mobilização. Isso coloca a nossa caravana no topo da agenda, no topo da prioridade política, de construir uma ampla e forte caravana, se possível, com unidade com os demais setores do serviço público em greve, para a gente realmente arrancar aquilo que nenhum governo ia dar nesse momento, e só está dando, só está negociando, porque a gente está na luta e está forte na luta. Bem, essa é a avaliação.